Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais uma meditação na Palavra de Deus. Aqui o pastor Rodolfo que vos fala, a pastora Ana Paula, princesa do Senhor, trazendo sempre esse maná, esse pão fresquinho do céu, todos os dias como primícia. Estamos no livro de Provérbios, o livro da sabedoria, escrito por Salomão, capítulo de número 12. Pegue aí a sua Bíblia e vamos meditar nesse texto, ao qual a gente vai ver as atitudes dos justos e dos perversos, né? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você que é assíduo no canal, Deus abençoe sua vida. Você que está chegando, seja bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Amém? Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso engano. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta para a vida de seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal, os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados.
A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o companheiro dos perversos se faz errar. O preguiçoso não assará sua carne, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Aleluias, glórias a Deus. Muita coisa boa nesse contexto, muita coisa ruim, né, da atitude do homem, da mulher, e a gente vê aqui, né, essa atitude do justo e do perverso. Logo no versículo de número 1, toda pessoa que deseja o conhecimento, ela ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. É aquela pessoa que ela não é um bom ouvinte, né, da palavra. Às vezes a repreensão vem por intermédio da palavra de Deus, seja ela usada através de um pastor, de um ministro do evangelho, seja quem for, e a pessoa ela não recebe de bom agrado, né? Ela não aceita essa correção. É como um filho desobediente que desobedece o seu pai e acaba pagando alto preço, não tem juízo, porque a repreensão não é para fazer dano, para fazer mal, mas para instruir num caminho de bênção. E amigo é aquele que muitas das vezes, na maioria das vezes, vai falar coisas que não nos agrada, pelo contrário, vai nos advertir, vai nos admoestar contra a nossa atitude, né? E é difícil encontrar um amigo que verdadeiramente não massageia o seu ego, mas que diz a verdade. A palavra ela vem com esse intuito de nos instruir, e se a gente ouve a palavra e coloca em prática, a gente adquire o conhecimento e a sabedoria da parte do Senhor. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra, né? Engendra a malignidade está sob a condenação do Senhor. Ou seja, não dá para confiar aqui no sentido literal da palavra no ímpio, né? Sempre tem que ficar com o pé atrás, porque nele maquina a malignidade, né? A perversidade, o ódio, a inveja, as dissensões, as facções, a vontade exacerbada de obter sempre mais. Então, é uma instrução para que a gente, fique atento a essas atitudes dos perversos, porque são armadilhas enganosas, né? E muitas das vezes a gente cai porque os filhos das trevas, eles são astutos, né? Eles são hábeis, eles não dormem, eles são espertos, né? E a gente tem que estar ligado na palavra, ter discernimento do Espírito, porque o Espírito revela, né? Quando é da parte de Deus e quando não é, né? E aqui também há no versículo 4, vai falar sobre a mulher virtuosa. É a coroa de honra para o seu marido, mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos seus ossos, né? Nos ossos dele. Né? A mulher virtuosa, ela coroa o seu marido, né? Ela respeita o seu marido, ela ama o seu marido, ela cuida do seu marido, né? Ou seja, do seu lar, da sua casa, e ela entende isso, ela entende essa palavra e ela coloca em prática. Isso aqui está aqui no meu rodapé da minha Bíblia, né? Informando que ela tem atitude delicada, piedosa, e ao mesmo tempo é firme, honrada e constante, demonstra suas virtudes ao mundo. Essa é a mulher descrita no capítulo 31 desse livro de Provérbios. Sua intenção é sempre fazer o que é certo e o bem. Trabalha de bom grado, sem murmurações. Procura socorrer quem está passando por qualquer situação aflitiva. Exerce diariamente a sabedoria, né, prática. E o segredo da sua força moral e carisma estão em seu amor ao Senhor. A mulher virtuosa tem um comportamento semelhante ao de Ruth.
Olha que interessante. E proporciona como a própria sabedoria, honra e muitas alegrias ao seu marido. Eita, tá difícil de encontrar mulher assim, viu? Já não faz mulher mais como de Ruth, viu? Em contraste, as mulheres insatisfeitas, né? Vive queixando, autoritárias, escandalosas e agressivas, se assemelha a um câncer na vida do seu marido e família. Então, a gente vê aqui, né, nessa atitude aqui também da mulher virtuosa, né, os atributos, né? Gente, deixa eu te falar, é o rodapé da King James que está falando, viu? Não vai achar que eu que estou aqui colocando coisas aqui. Ela que fez um paralelo aqui entre a mulher virtuosa e a mulher queixosa, né? Porque quem é que suporta a mulher queixosa, né? Vive reclamando, nada tá bom. Meu Deus do céu, é desanimador. Tem uma hora que tem marido que não aguenta, sabe? Larga a mão de tudo e vai embora mesmo, porque, nossa, quem que aguenta a mulher ficar rinchando? Nada tá bom, tá fazendo tá bom, tá fazendo isso não tá bom. Então, fica difícil. Então, é por isso que a gente tem que colocar a palavra de Deus em prática e não ser somente ouvinte, né? Eu sei que tem muitas mulheres aí que acompanham o canal, né? A maioria, 80% dos inscritos aí, dos devocionais, são mulheres. Então, mulheres, sejam bênçãos no seu lar, seja essa mulher virtuosa, né? Eu sei que o marido também é uma bênção, tem hora que só pelo sangue do Cordeiro, mas tem que buscar, sabe, a harmonia no lar, buscar cada um fazer o seu melhor, né? E eu creio que vai viver as bênçãos de Deus, vai viver essa plenitude, essas coisas que só um homem e uma mulher podem viver no meio do matrimônio. E aí ele vai continuar aqui dizendo, né, sobre os planos dos justos são os honestos, mas a questão dos ímpios são sempre enganosos, como eu já mencionei aqui. Você quer fazer algum adendo, amor? Bom, né? É porque ele vai continuar falando aqui, fazendo essa comparação. É uma continuidade, né, do Provérbio 11, porque ele não tem nenhum subtítulo que vem assim separar um do outro, né? Tipo, vai começar, não, ele continua ali fazendo esse paralelo, né, do perverso com o bom e consequentemente vem trazendo também, né, novamente exemplos. Vai ser assim até o final esse paralelo entre o bom e o perverso. Só que quando chega mais ali, deixa eu ver, mais tem um pedaço onde tem um direcionamento que é um pouco mais, deixa eu ver, não, até o 15, ó, tá só continuando. 16 continua, 17 emenda. Gente, vai ser assim até o final. Mas eu creio que Deus ali fala muito conosco, porque o que eu tiro para mim desse capítulo 12 hoje é o seguinte: quem eu quero ser diante de Deus, né? Eu falo por mim, eu procuro caminhar pelo que é reto, pelo que é justo, pelo que é bom, não somente para mim, mas para as pessoas ao meu redor. Então, a gente se autoavaliar. Examine-se o homem a si mesmo. Você deve fazer uma autoanálise, né, e ver se o que será que talvez está me impedindo de viver o meu milagre. Aonde será que eu estou falhando? O que eu posso melhorar? Né? Você mesmo que tem que fazer essa autoanálise, né? O que eu achei interessante aqui, forte também, dando aqui uma meditada na palavra, é o versículo de número 22. É muito forte esse versículo. Ele diz aqui: o Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. Ou seja, Deus, ele não tem parte com a mentira, né? Nosso Deus é um Deus verdadeiro, um Deus genuíno na sua integridade, na sua pureza. E o pai da mentira, quem é? É o diabo, é o Satanás. Então, se a gente está com a nossa boca maliciosa, na tendência a ficar mentindo, caluniando,
difamando, fazendo dissensões, facções, você não é cristão não, né? Não é crente não, que nem o Valadão diz, né? Você não é crente não. Gente, uma coisa que é interessante, que tem muito ditado popular que a gente fala assim, ó, esse ditado popular não é bíblico, mas tem um fundamento bíblico. Ele tem um fundamento bíblico. Uma base bíblica. Né? Então, ó, o preguiçoso não assará a sua carne, ou seja, o apressado come cru. Ah, legal, essa boa. Tá vendo? Então, mas o bem aí, então tem muitas, tem as mais pra frente, né? Se você for ver o contrário. Mais pra frente vai falar também. Eu me recordo que quando eu fiz esse estudo com alguém, eu achei vários trocadilhos, e na minha outra Bíblia antiga tá grifado, até tem lá a questão do me diga com quem tu andas e direi quem tu és. Está escrito em Provérbios que você tem que tomar cuidado com a companhia que você anda, porque você pode se assemelhar. O que acontece é que não está assim, literalmente na palavra, dos mesmos dizeres, mas a conotação e significado acaba sendo o mesmo. É um fundamento. Para o meio entendedor, ou seja, minha palavra basta, né? Então fique atento aí e aprenda com Provérbios, e que em nome de Jesus, essa sua causa que você tem aí colocado nos pedidos de oração constantemente, que você venha ter êxito nessa sua batalha, né? Estamos aqui sempre orando, as intercessoras do canal também. E eu falo, o fato é que a gente ora, mas a gente não determina o tempo, né? Ali nós vemos os patriarcas, uns oraram 20, 10, né? Jesus Cristo mesmo, 30 anos, ele esteve em preparo para então viver o seu ministério de 3 anos. Então, nós não sabemos qual é o tempo, né, para que a nossa bênção, o nosso milagre chegue. Mas qual que é a chave? É a perseverança, né? É a constância, é a busca. Amém? É isso aí. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui com nossos irmãos em Cristo Jesus, podendo se alimentar dessa gloriosa palavra que nos nutre, né, a nossa vida espiritual, a nossa vida conjugal, aprendendo, Senhor, né, ao caminho que nós queremos trilhar, ou se o caminho da justiça, ou o caminho do rebelde, né, está em nossas mãos, né, em qual caminhos nós vamos seguir. Que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria, clareza, Pai, de quem Tu és, de como o Senhor governa, de como nós podemos ser semelhante a Ti, Deus. Nós não queremos andar errante nesse mundo, seguindo as nossas vontades, os nossos desejos, mas nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito, Pai. Nós queremos fazer segundo a Tua vontade. Mas quando pensamos que não, Senhor, estamos proferindo uma palavra aqui de maldição, dizendo outras coisas aqui, e a nossa atitude muitas das vezes não condiz com aquilo que estamos meditando ou proferindo no reino aqui espiritual, Senhor. Então nos ajuda a fortalecer nessa hora, nos ajuda a ser manso e humilde de coração, a andar nos Teus caminhos, que o Senhor possa nos ensinar, Pai, através dessa palavra, como nós devemos ser mordomos fiéis, pessoas honestas ao Teu Evangelho, Pai. É o que eu lhe peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés, a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.